que Ele está nos colocando para que nós possamos fazer ou viver coisas que Ele fez. E o que Jesus fez foi coisas poderosas e tremendas. Se nós pegarmos, Jesus transforma a água em vinho, Jesus cura, abre os olhos dos cegos, Jesus abre os ouvidos dos surdos, Jesus abre a boca dos mudos, Jesus cura os paralíticos, Jesus ressuscita os mortos, Jesus liberta os endemoniados, Jesus restaura vida de pessoas, Jesus dá segunda chance a pessoas que estavam perdidas, mas Jesus também é aquele que nos confronta no modo em que nós vivemos. Jesus também, Ele sempre vai nos levar a repensar o tipo de vida que nós levamos, o tipo de posicionamento que nós temos, o tipo de pensamentos que nós temos, o tipo de coisas que nós falamos, como nós temos caminhado, como é a nossa vida, como é o nosso relacionamento com o Pai. Ou seja, Jesus ele veio para mudar realmente toda a nossa história, romper todos os limites que nós conhecíamos ou conhecemos até hoje, porque ele era o Filho de Deus, e de repente Ele vem até nós e Ele diz assim: fique tranquilo, se você acreditar em mim, você vai fazer coisas maiores do que eu fiz. Parece algo realmente chocante, porque Jesus não está preocupado com a quantidade de sinais que alguém pode fazer. Se vai ressuscitar 10 mortos, 20 mortos, 30 mortos, 40 mortos. Jesus não está preocupado se você vai levantar milhares de paralíticos. Jesus está preocupado se você consegue acreditar que você pode superar todas as obras que Ele fez. Jesus está preocupado se você acredita realmente que Ele pode mudar toda a sua história, toda a sua vida. Você acredita nisso? Porque se você não acreditar, não haverá mudança na sua vida, não haverá transformação na sua vida. Se você não acreditar, você não vai conseguir romper os limites que muitas vezes são impostos a você. Limites esses que muitas vezes vêm de geração em geração, que muitas e muitas vezes eles vêm dos seus pais, dos seus avós, palavras que muitas vezes nos paralisam até hoje, palavras que muitas vezes eles nos aprisionam, nos colocam em uma posição desfavorável, essas palavras que muitas vezes te governam, essa palavra que muitas vezes adoece você, essas palavras que muitas vezes em momentos difíceis fazem ou levam você a pensar, a desistir de tudo aquilo que está acontecendo na sua vida. Essas palavras, elas vêm, esses limites velhos, eles sempre vão tentar nos acompanhar de alguma forma. Mas por quê? Porque a vantagem que o diabo tem sobre você é que você muitas vezes não acredita que você pode ir além. A vantagem que muitas vezes o diabo ele tem sobre você é que muitas vezes você não acredita que você é capaz. A vantagem que ele tem é que qualquer coisa que acontece na sua vida te faz duvidar, te faz ficar paralisado, te faz muitas vezes ficar olhando e pensando se Deus está com você. Se Deus está com você, o porquê que essas coisas acontecem na sua vida, o porquê que algumas coisas ruins acontecem na sua vida. Essas coisas sempre vão tentar acompanhar você, não para fazer você avançar, mas para fazer você paralisar, fazer você estar parado. Essa é a vontade do diabo para você. Mas Jesus ele quer que você entenda que você está sendo levado,
colocado em um outro ambiente, em um outro momento da sua vida. Jesus quer que você olhe para a sua vida e entenda que quando você está nele, você já não está mais naquele ambiente desfavorável que você cresceu. Você não está num ambiente onde as palavras que são lançadas contra a sua vida, elas prosperam. Você não está num ambiente onde as circunstâncias te paralisam. Você está num ambiente de romper. Você está num ambiente onde as coisas vão e podem acontecer na sua vida. Você entra num ambiente onde as coisas podem começar a mudar totalmente na sua vida. Mas como isso vai acontecer nas nossas vidas? Como as nossas vidas vão atingir novos níveis? Como as nossas vidas vão romper aonde pessoas que nós amamos não romperam, aonde pessoas fracassaram? Você vai entender isso porque Jesus, ele disse isso e ele viveu isso. Nós vamos ver na Bíblia que Adão, ele fracassou no Éden, mas a Bíblia diz que Jesus, ele venceu no deserto. Olha que coisa interessante, Adão tinha tudo no Éden e ele conseguiu fracassar. Jesus faltou tudo, 40 dias que ele não comeu e não bebeu, e ele foi capaz de vencer no lugar onde as pessoas geralmente perecem. Ele venceu. Ele está dizendo para cada um de nós que nós podemos vencer. Ele está dizendo para cada um de nós que nós podemos ir além, mas você precisa ter dentro do seu coração essa fé, esse desejo de romper. Você precisa criar, construir dentro da sua mente que não existem limites para você. Os limites foram para aqueles que vieram antes de você. Os limites foram para aqueles que estiveram talvez ao seu lado por algum momento e ficaram para trás. Porque quando nós cremos naquilo que o Senhor está falando, quando nós recebemos a palavra de Deus, quando nós somos tocados pela palavra de Deus, tudo aquilo que tenta nos paralisar fica para trás. Tudo aquilo que se levanta para nos derrotar fica para trás. Tudo aquilo que vem para nos tentar tirar do foco vai ficando para trás. Talvez seja uma resposta que você está recebendo agora na sua vida, que você muitas vezes não está entendendo. Muitas vezes você ora perguntando, ou seus sentimentos questionam, por que algumas pessoas saem da sua vida de repente? Por que algumas pessoas, quando você pensa que ela está do seu lado, ela já não está mais do seu lado? Muitas vezes nós falamos assim, é porque alguma coisa aconteceu. Muitas e muitas vezes é algo que Deus está fazendo na sua vida, é algo que Deus está trabalhando na sua vida, porque Deus está tirando essas pessoas do seu caminho, Deus está removendo essas pessoas do seu caminho. Mas por quê? Porque elas não podem acompanhar você aonde você vai chegar. Mas por que elas não podem acompanhar se eu as amo? Por que elas não podem me acompanhar se eu as admiro? Elas não podem te acompanhar porque elas não estão preparadas para aquilo que o Senhor está fazendo na sua vida, para os novos limites, para os limites velhos que o Senhor vai romper na sua vida, para os limites velhos que serão quebrados na sua vida. Deus precisa fazer você entender que existem momentos da sua vida que essas coisas irão acontecer, e elas estão acontecendo nesse momento. Então não é um momento para nós abrirmos questionamentos, mas é um momento para nós acreditarmos que a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus, ela está sendo manifestada na nossa vida, ela está acontecendo na nossa vida, ela está sendo realizada na nossa vida. Nesse momento em que você está aqui, nesse momento que você está pensando numa série de coisas que eu estou dizendo aqui, Deus está quebrando os limites velhos da sua vida. Deus está fazendo com que você rompa com aquilo que impede você. Deus está levando você a um ambiente onde você vai poder fazer coisas maiores que Ele fez. Talvez você diz, eu nunca orei para que alguém fosse curado. Talvez você nunca vai orar para alguém para que seja curado. Talvez seja uma coisa normal. Talvez você nunca vai orar para que um morto ressuscite. Talvez você nunca vai orar para que um cego enxergue. Você nunca vai orar para que um surdo ouça, ou para que um mudo fale. O problema não está no que você vai orar, mas está naquilo que você irá fazer. Talvez Deus vai usar você em obras maiores para ajudar pessoas a serem restauradas na sua
sua vida, restauradas nos seus relacionamentos, ser curada do seu passado, das dores que aprisionam essa pessoa. Talvez você vai ser usado para ser um canal para levantar pessoas que estão caídas, pessoas que estão esquecidas, pessoas que estão feridas, pessoas que muitas vezes viveram momentos ótimos na sua vida, mas por decisões erradas que tomaram, elas fracassaram, e muitos ou todos que estavam ao seu redor o deixaram para trás. E é normal isso, porque quando a onda sobe e você está surfando na onda, todas as pessoas têm a sua atenção, todas as pessoas têm a sua admiração, todas as pessoas querem ser você, mas quando você cai da onda, ou dá algum problema, a onda baixa, as pessoas começam a se distanciar de você, e muitas vezes isso é uma ferramenta que o inimigo usa para nos paralisar, para nos destruir, para nos adoecer, para dizer que nós não podemos mais ir além. Mas de repente você, essa pessoa que está aqui no meio, que Deus escolheu para levantar aqueles que estão feridos, para levantar aqueles que estão esquecidos, para levantar aqueles que muitas vezes não acreditam mais que existe chance ou oportunidade para eles. Você fará obras maiores que o Senhor Jesus. A Bíblia diz que um dia Jesus está num poço e uma mulher vem. Essa mulher, ela não era judia, essa mulher não poderia falar, os judeus não falavam com os samaritanos, existia ali uma rixa entre eles, e de repente Jesus diz a ela: eu quero água, você pode me dar água? E ela disse: não, você está falando comigo porque você é judeu, você não pode falar comigo, você não pode estar aqui. Por que você quer falar comigo? Qual é o seu problema? E Jesus diz para ela: você sabe com quem você está falando? Você sabe quem está pedindo água para você? Jesus começa a dizer para ela: você sabe quem sou eu? E de repente, aí em tudo que está acontecendo, Jesus pergunta a ela, falou assim: quantos maridos? Você está casada? Parece uma pergunta deselegante. Você está casada? Você é casado? Talvez porque naquele tempo, naquele costume, né? Hoje, na sociedade que nós temos, nos costumes que nós temos, um dos detalhes que nós podemos observar se uma pessoa é casada ou não, isso não significa fidelidade, ok? Isso não significa que a pessoa é top, mas você olha na mão esquerda dela e tem isso daqui na mão dela. Uma aliança. Isso deveria ser um ato em que as pessoas reconhecessem fidelidade, mas tem tanta gente que usa isso e não a honra. Tem tantas pessoas que votaram lá no altar e não honram. Mas se alguém estiver passando do seu lado e for uma pessoa observadora, ela olhar na sua mão esquerda e ver de repente, por exemplo, que existe uma aliança no seu dedo de ouro, e vão dizer assim, na sua mão esquerda, vão dizer: essa pessoa é casada. Ou seja, ela foi detectada, ela é casada. E Jesus pergunta para ela: você é casada? Provavelmente ela não usava nada. E Jesus perguntou para ela: você é casada? Ela falou assim: não sou casada. E Jesus disse: bem, você não é casada mesmo, porque até o marido que você tem não é seu. Mas Jesus não falou isso para que ela morresse, para que ela fosse crucificada, para que ela fosse esquecida. Mas Jesus estava dizendo isso porque existia oportunidade de mudança e transformação na vida dela. Jesus estava dizendo: eu posso restaurar, restituir na sua vida, eu posso transformar toda a sua vida. Quantas pessoas que você conhece que perderam tudo? Quantas pessoas que você conhece que estão desacreditadas, porque por algum motivo eles erraram, eles falharam,
E nós muitas vezes, ao invés de ajudarmos essas pessoas, eu não estou dizendo que nós temos que acobertar atos desse, mas muitas vezes, ao invés de estendermos a mão, muitas vezes nós crucificam. Mas de repente você é a pessoa que Deus vai usar para levantar pessoas que estão caídas dessa forma, pessoas que vão enxergar que em Cristo existe oportunidades, pessoas que vão olhar e vão dizer assim: existe uma chance para que você possa se levantar de novo, existe um remédio para a sua enfermidade, existe uma cura disponível para a dor que você sente. Você pode ser essa pessoa agora. Não existem limites. Os limites velhos, eles foram e estão sendo removidos. Não coloque limites aonde Deus está expandindo a sua vida. Quando não há limites em nossas vidas, quando não há barreiras sobre as nossas vidas, até aquilo que deu errado um dia vai dar certo de novo. Até aquilo que você falhou vai passar a dar certo. Mas para isso você precisa estar conectado em Deus. Você precisa estar ligado ao Senhor. Você precisa estar firme no Senhor. Você precisa estar com o coração aberto para receber aquilo que o Senhor está te dando, te entregando. É como se Ele pegasse um cheque agora, assinasse para você, não colocasse valor, dissesse: o quanto você colocar é o quanto vai ter. O quanto você desejar viver é o quanto você vai viver. Aonde você quer chegar é aonde você vai chegar. Mas para isso nós precisamos estar livres. Nós precisamos estar libertos. Nós precisamos estar curados, para que aquilo que nos limita, para que as travas que nos limitam sejam removidas da nossa vida, sejam removidas da nossa mente. Porque se Ele perguntasse hoje para você que está aqui nesse lugar, perguntasse: o que é? Até onde você quer chegar? Qual seria o seu pensamento? Qual seria a decisão que você tomaria nesse momento? Muitos de nós travaríamos nesse momento. Muitos de nós não saberíamos o que pedirmos, o que fazermos. Mas por quê? Porque existem coisas que ainda nos travam. Ou tomaríamos decisões erradas e pediríamos de uma outra forma. É tão interessante porque a Bíblia diz que um dia o Senhor aparece a Salomão a Hebrom. E a Bíblia diz que Deus pergunta a ele assim: o que queres que eu te faça? Parece uma pergunta simples de se responder. Porque se ele aparecesse para você nessa noite e perguntasse para você: o que queres que eu te faça? Qual seria a sua resposta? De imediato: vamos colocar aqui baixo, metade que está aqui pediria dinheiro. Eu quero ser rico. Eu estou errado? De bate pronto, se alguém chegasse em você agora, se Deus chegasse em você agora e perguntar: o que queres que eu te faça? Metade cairia no dinheiro. Eu preciso de dinheiro, estou cheio de dívida, preciso pagar as minhas dívidas, preciso pagar o carnê da Casa Bahia, eu preciso pagar o meu carnê da loja 100, eu preciso pagar o meu saldo negativo no banco, eu preciso pagar a minha dívida no cartão de crédito,
Eu quero ser rico porque eu não quero mais esses limites de 2, 3 mil no meu cartão. Eu quero que esses limites que não tem limite, é o quanto puder gastar, é o que você vai ter. Alguns diriam assim: olha, eu queria. Alguns vão dizer: eu queria ser magro. Outros vão dizer: eu queria ser não sei o quê. Outros não sei o quê. Mas uma pequena parcela das pessoas que estão aqui pediriam algo que mudariam a sua vida para todo sempre. Dinheiro, ele é importante, ele é algo bom na nossa vida, porque podemos comprar coisas com ele, podemos viajar, pagar viagens, mas ele não transforma a nossa vida da forma em que nós pensamos. Se você se conectar a pessoas riquíssimas, você vai perceber que o dinheiro, ele favorece ele numa série de coisas, mas coisas que eles precisam, muitas vezes eles não têm, porque o dinheiro não pode comprar. Salomão poderia ter pedido riqueza, e a Bíblia diz que ele não pediu riqueza. Salomão poderia ter pedido a morte dos seus inimigos, mas ele não pediu a morte dos seus inimigos. Ele poderia pedir, falar assim: ó, eu quero um trono de ouro, e ele também não pediu. Pelo contrário, Salomão diz: eu quero sabedoria, para que eu possa governar seu povo que é grande. Então a Bíblia diz que Deus se agrada do pedido de Salomão, e diz assim: olha, que coisa que me pediste, como não pediste a morte dos teus inimigos, nem dinheiro, nem riqueza, nem isso, tudo isso eu te darei também. Um pedido e muda a vida dele, porque ele pediu a coisa certa. E às vezes você está aqui e você não consegue pedir a coisa certa. Mas por que você não consegue pedir a coisa certa? Porque você está travado. Há áreas da sua vida ainda que não foram libertas. Há áreas da sua vida ainda que você não experimentou a vontade de Deus, e aí você não consegue romper os limites que você lê na Bíblia. Você acha que você nunca vai chegar nesse patamar, você nunca vai conseguir chegar no lugar aonde você precisa chegar, mas Jesus está dizendo: se você crer, se você pedir, você vai romper esses limites, você vai viver coisas diferentes na sua vida, você vai poder mergulhar em rios mais profundos, você vai poder experimentar coisas que você não experimentou ainda, você vai viver coisas que você ainda não viveu, que os seus não experimentaram. Jesus está nos convidando para sair de uma posição aonde as coisas ou as situações nos impõem limites, para viver coisas que não existem limites. Rompa os limites velhos da sua vida, renove a sua mente. Põe dentro do seu coração algo. Você pode. Você acha que Jesus deixou escrito isso achando que você não pode? Você acha que quando Jesus disse tudo isso, e alguém escreveu para que nós pudéssemos ter acesso a isso, será que Jesus escreveu isso para que cada um de nós que estivéssemos aqui olhasse e vivêssemos uma vida frustrada, sem sentido, uma vida vazia, uma vida que não vai para lugar nenhum? Jesus escreveu isso porque ele acreditava naquele que iria ler isso daqui. Alguém que teria acesso a esse livro, um dia iria ler esse livro e dizer assim: espera aí, ele está dizendo que eu posso fazer obras maiores do que a dele. Espera aí, ele está dizendo que eu vou fazer coisas muito maiores do que a dele. Eu vou ser muito mais relevante do que ele em áreas, em setores. Jesus escreveu isso porque ele acredita em você. Você pode desacreditar em você, e esse é o problema. Alguém diz para você: você não pode.
E o que você faz? Veja, eu não estou falando de questão de educação, porque quando você diz não pode para uma criança ou para alguém, no intuito de educação, você está colocando limites, e limites devem ser colocados sempre para crianças. Ele precisa crescer dentro do limite de educação, não de pensamento, de comportamento sim, não de pensamento. Eu me recordo que um dia, lá na Bichara Abdala, eu estava pregando. Sim. E de repente eu estou pregando. E eu paro assim, olho assim, uma criança de 4 anos de idade. Ele sai da cadeira, que era as cadeiras de plástico. Ele levanta da cadeira, vai até a mãe dele e me dá um tapa no rosto da mãe. Mas não é tapinha não, dá-lhe aquele tapa de estralar. Eu tive que me conter. Porque eu disse, se fosse o meu, amanhã às 9 da manhã é o velório dele. Ah, mas o conselho tutelar, manda o conselho pegar, criar. Pronto. Quero ver se no abrigo vai ter o quartinho dele tudo lá. Quero ver se no abrigo vai ter tudo que tem em casa. Porque a moda é hoje, você repreende, eu vou denunciar você. Vá denunciar. É mais fácil você corrigir hoje. Escute o que eu estou dizendo para você. Você não corrige hoje, não põe limites hoje, a polícia vai pôr para você amanhã. Ou um bandido vai pôr um limite amanhã, pôr uma bala na cara do teu filho. Aí você vai perguntar para mim, se eu for fazer o velório, aonde foi que eu errei? Eu não tenho a resposta, você tem. Eu não estou dizendo que tudo que acontece é falta de limite, ok? Mas na maioria das vezes é. Mas Jesus está falando sobre, olha, não há limites. No comportamento você vai ter que impor limites, mas na mente, no coração, não há limites. Não existe limites. E sabe por que ele colocou isso? Porque ele acredita em você. Ele sabe que você pode ser maior e melhor do que você é aqui. Ele sabe que você pode ir além. Ele sabe que você pode romper. Ele sabe que você pode subir um pouco mais. Mas o problema está, você acredita? Ou você já está cansado? Ou você já se julga que o seu tempo já passou? Porque às vezes você pega pessoas com 50 anos de idade, ela fala assim, meu tempo já passou. E às vezes eu vejo, por exemplo, o meu pai que tem 80 anos, que às vezes fica aqui falando na minha cabeça, metendo fogo em mim muitas vezes. E ele fala assim, eu queria fazer mais. Eu queria fazer mais. Eu queria fazer mais. Aí ele me diz assim, a minha mente vai, mas o meu corpo já não aguenta mais. Olha aí.
Olha que coisa interessante. Alguém de 80 anos que viaja, deixar viaja todo dia, vai para presídio todo dia, vai para um monte de lugar todo dia. Com 80 anos está dizendo assim: eu posso ainda fazer mais, contribuir mais. E aí de repente você tem 50 e diz: eu não consigo mais. Quem disse que não? Tire essas travas, remova esses limites da sua vida. Jesus está dizendo: eu acredito em você. Eu queria o meu casamento curado. Vai curar. Eu queria romper no que eu faço. Vai romper. Eu gostaria de ser feliz. Vai ser feliz. Eu gostaria de ter uma vida próspera. Prosperidade não tem nada a ver com riqueza. Você já sabe. Vai ser próspero. Eu queria ser cheio do Espírito Santo. Vai ser cheio do Espírito Santo. Eu gostaria que os meus relacionamentos dessem certo. Vai dar certo. Na medida em que você é curado do seu passado, Deus estabelece um futuro. Então não tem limites aqui. Jesus não deu limite para você. Quem te limita? O mundo. Quem te limita? As pessoas. Distante? Não. As que estão próximas. Quem te limita? Aqueles que não querem ver você bem. Aqueles que trabalham de todas as formas para que você não seja bem sucedido. Por quê? Porque eles têm medo de você superar eles. Posso te dar um exemplo simples? Não quero causar confusão aqui, mas eu vou falar para você uma coisa. Aqui às vezes, você vem aqui na igreja, tem um pessoal que trabalha aqui comigo, trabalha durante o dia. E aqui tinha uma turma aqui de mulher que não dirigia, trabalhar comigo não dirigia. E aquilo me incomodava. Por que me incomodava? Porque às vezes precisa resolver as coisas. Dizia assim: filha de Deus, vai lá resolver o trem. Mas o trem é lá do outro lado. Preciso de alguém que me leve. E eu fico olhando, não precisa mais não. Aí você tem que parar uma outra pessoa que está fazendo uma outra coisa para mandar fazer o que o A tinha que fazer. Só que aí eu começo a falar na cabeça da pessoa: você tem que dirigir, você tem que dirigir, você tem que dirigir, você tem que dirigir. Não tem dinheiro não, você vai ter. Porque uma das coisas que eu tenho aprendido é: você diz eu não tenho dinheiro, você nunca vai ter mesmo. Quando você fica aí falando eu não tenho, você nunca vai ter. Porque aquilo que você fala é aquilo que é verdade na sua vida. Se você diz que você não tem, que você não vai ter, você nunca vai ter. E às vezes eu já vi homens resistir a mulher dirigir. Umas não dirigem por medo, outros homens não querem que dirija, porque querem que se torne dependentes, submissas
E isso daí não tem nada a ver com submissão, mas querem exercer domínio total sobre a mulher. Só que eu muitas vezes falo assim: vai dirigir. Porque se você quer ir no supermercado, não atormente seu marido. Pega o carro, vai e deixa ele em paz. Você quer ir na feira, pega o carro, vai e deixa ele em paz. Você quer ir na casa da sua mãe, pega o carro, vai e deixa ele em paz. Você quer ir na casa da sua tia, pega o carro, vai e deixa ele em paz. Você quer ir na festa de aniversário lá na casa da sua mãe e ele não quer ir. E aí começa aquela brigaiada, aquela confusão. Pega o carro, vai e deixa ele em paz. O fato da mulher ter liberdade não significa que você não possa exercer autoridade, não é domínio, ok? Domínio é outra coisa. Você não é dono dela, você não é rei dela. Ela não tem que beijar seu pé, ela não tem que ficar bajulando você. Quer que alguém bajule você? Cadê os homens aqui? Levanta sua mão. Quer que a sua mulher bajule você? Case com a sua mãe. Você vai mamar no peito dela todos os dias. Sua mulher é sua ajudadora. Como é que é? Minha esposa é minha ajudadora, não sua escrava. A minha mãe fazia assim: casa com a sua mãe. Casa com ela. A partir do momento que você decide casar com alguém, você tem que saber, você está levando alguém diferente para sua casa. Sua mãe ficou para trás. Você está levando alguém que pensa diferente que você, que age diferente que você, que tem um temperamento diferente que você, e às vezes mais violento que você, e mais homem do que você. Aí o camarada casa, e eu falo isso porque eu atendo isso aqui, muitas vezes eu morro de raiva, porque o homem acha que a mulher... Eu fico olhando para eles. Quase que eu falo assim: você quer mamar? O que você quer que saia? Toddy, Nescau, aqueles outros chocolatados lá, os mais baratinhos, ovo maltine. O que você quer que saia já de uma vez? Daí você vai ver que é sua mãe, meu filho. Mulher é um bicho violento. Mulher é tão violenta, escute o que eu vou falar aos homens agora. Mulher é tão violenta que ela foi o único bicho que falou com a cobra. Pega na Bíblia alguém mais que conversou com a cobra? Ninguém. A mulher conversou com a cobra. Vê se a cobra foi falar com Adão. Foi não. Foi falar com a mulher. Então não adianta. Então eu falo, vai dirigir, vai ser, olha, vai romper. Você precisa romper, romper e romper. Você precisa sair daqui hoje acreditando que o que Jesus está falando, Ele não está colocando só no campo do sobrenatural, de cura, mas Ele está falando no modo de vida que você tem hoje. Você pode ir além, você pode ter abundância na sua vida em todas as áreas. É só você acreditar. Então a sua vida ela vai mudar.